temos ainda, nós vamos ter uma sessão sobre a carta, tá? Então, vai ser a nossa penúltima iniciativa. E eu gostaria de chamar a nossa companheira Lavínia. A Lavínia, por gentileza, para... Lavínia está aí? Ô, Lavínia. Vem para cá. Às 6 horas, né? Lavínia Magalhães, ela é diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos. E a Lavínia, diretora da nossa Federação Nacional dos Farmacêuticos, grande oradora, vai aqui nos ajudar aqui nessa parte final, e a Gilda volta já já. Nessa sessão, nós vamos pedir eu queria chamar o Carlos Basto Abraão, que é nosso presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, não é? O Murilo está licenciado e o Abraão, nosso vice-presidente, para fazer, Abraão, aqui no púlpito, com a apresentação dentro do tema Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. O Abraão, ele vai comentar a questão do conteúdo tecnológico nacional, emprego e desenvolvimento. Nós vamos pedir para cada colega 3 minutos, a Lavínia vai ser rigorosa nisso, para a gente poder fechar com sucesso. Bom, boa tarde a todos, obrigado, Allen. Queria primeiro saudar a Gilda, presidente da CNTU, o Hernani, a Marusa e o Carrídio, responsáveis por esse belo evento, essa 11ª jornada, companheiros, dirigentes que acreditam num trabalho sério, desenvolvimento do país, nessa lama que a gente está vivenciando, nessa recessão. Eu participei de quase todas as 10 jornadas, Allen. Quero dizer que essa, para mim, está sendo especial, principalmente pela aula que nós tivemos hoje de manhã, do Clemente, do Peter, do Lacerda e do nosso especial Ciro Gomes. Emprego e Desenvolvimento do Brasil 2022 é um tema muito importante. Nós tivemos ontem, no Congresso Federal, representando a nossa federação, a nossa engenharia brasileira, Allen, e numa audiência pública onde poucos parlamentares participam, nós já estávamos mostrando a questão da tecnologia, a importância da engenharia brasileira, dentro do trabalho nosso da federação. E um dos destaques nossos, Allen, foi justamente o conteúdo, a questão do conteúdo local, onde uma comissão interministerial reduziu em mais da metade os nossos conteúdos de bens e serviços. Ou seja, uma redução que prejudica totalmente a indústria, a tecnologia, a engenharia e desenvolvimento do país, como foi dito aqui pelo Ciro Gomes. Outra questão que nós levantamos lá na Câmara, porque é uma frente parlamentar onde nós estávamos aqui justamente com o presidente da frente, o nosso deputado Ronaldo Lessa, nosso colega profissional, que é o nosso interlocutor lá naquele legislativo. É a questão absurda da ferramenta chamada RDC, onde já existia, e este governo agora simplesmente ampliou regime diferenciado de contratação. Nós, da área técnica, temos que contrapor, combater essa urgência dessas obras sem projeto. É inadmissível nós passarmos ao léu e não combatermos isso. Vejam a ciclovia que caiu do Rio de Janeiro. Vejam um viaduto que caiu lá em Belo Horizonte. Tudo por RDC. As questões da reforma estruturante necessária, que está na gaveta, que é a reforma tributária, foi um dos nossos temas de ontem também. Não essas deformas que foram ditas e faladas aqui hoje.
Mas não é só, como disse Suplicy, a economia do Bolsa Família que eles estão segurando, não, Allen. Também estão cortando mais da metade do nosso orçamento em ciência e tecnologia, que é a alma do nosso negócio. Então, dentro da federação, a CNTU, para nós, tem uma responsabilidade muito grande, Allen, com relação à retomada do desenvolvimento para um país melhor e mais justo. E a FNE tem um lema que é unir a engenharia para ajudar a superar a crise. E a CNTU tem a missão de unir todas as nossas profissões aqui para superar a crise com coesão. Obrigado. Obrigado, Abraham. Estão aqui, eu vou ler as pessoas, então, que a Cici Juruá, por gentileza, depois a Fernanda Lima, o José Manuel Ferreira, o Paulo Canabrava, por gentileza, se preparem para... Então, a primeira, a Cici Juruá. A Cici Juruá, que é economista, escritora, especialista em políticas públicas. Cici, o microfone é seu. Procurando respeitar os 3 minutos, vou tentar ser rápida. Boa tarde a todos, já nos vimos. Difícil falar trabalho, emprego, desenvolvimento hoje. São tempos em que a maioria do povo pensa que estamos em fase de regressão, de perda de direitos. Isso é verdade, né? É uma possibilidade. Mas lutar contra isso é difícil, porque a cada dia algo nos ameaça. Então, eu acho que nós temos que rever um pouco a nossa história e a história do nosso povo, para tentar saber de onde poderá vir uma reviravolta em tudo isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Casa Grande e a senzala, como princípio unificador das relações sociais, foi muito breve na história da colônia. Apenas nos primeiros 100 anos da colônia houve essa exclusividade. E isso teria que mudar, porque senão não haveria capitalismo. Relembro aqui que o capitalismo exige uma forma básica, que é o capital industrial. E esta forma básica requer condições prévias, que é 2 formas de capital, que é o capital comercial e o capital a juros. Então, se nós tivéssemos permanecido só naquele regime, dificilmente teríamos capitalismo posteriormente. Ora, esse é um sinal, um exemplo, né, de como nós conhecemos nós próprios muito mal a nossa história. E essa é uma lacuna. Eu sou muito apegada a um conceito da filosofia alemã: amar é conhecer. Se nós não amarmos o nosso país, a nossa gente, o nosso povo, nós não iremos resgatá-los essas gentes, esses tubarões que estão por aí. E para que nós realmente demonstremos esse amor efetivamente, é preciso conhecer a nossa própria história. Eu diria que há 3 fatos que marcam o final do século XVII e o início dos XVIII e que influenciaram a história do Brasil, que é o Tratado de Methuen entre Inglaterra e Portugal, a descoberta do ouro das minas e o aparecimento na produção, na cena produtiva brasileira, de uma massa enorme de homens e mulheres expropriados, porém livres, que deu origem ao livro da Maria Silvia de Carvalho Franco. E foram esses homens os responsáveis pela acumulação primitiva que depois viabilizou o capitalismo. Eles eram vaqueiros, comerciantes, costureiras, os tropeiros, não é? Que viajavam por picadas, fazendo comércio e alimentando o mercado interno que se formava, então, dos bens necessários à
dos bens necessários à sobrevivência. Estes homens e mulheres foram os antecessores dos sem-terra, dos operários da construção e da nossa gente que se qualificou, não é, para chegar a desempenhar as funções exigidas pela Revolução Industrial, pela industrialização, e que nos colocou entre as 10 economias do mundo. Eu acho que nós precisamos resgatar a história do nosso povo. O povo livre brasileiro era a maioria ao final da segunda metade do século XIX. Em 1872, o primeiro censo completo realizado, 80% da população trabalhadora brasileira a pé era constituído de homens e mulheres livres. E é este povo que vai resgatar o Brasil da tristeza em que nos encontramos. Por quê? Porque é um povo trabalhador, criativo, e que não em 2, mas em 4 séculos ele demonstrou ser capaz de sobreviver, de resistir e de acumular vitórias e conquistas. Precisamos ter isso muito claro para nós, entende? Vencemos muitas vezes, e se fomos golpeados agora, não foi em razão da nossa crise, não foi em razão de insuficiências, não foi em razão de má gestão. O golpe veio porque nós somos um povo de gente que ganhou a batalha, que venceu, que foi à luta e que estava se encaminhando para ficar entre as 5 maiores economias do mundo em paz, gozando de liberdade e exercendo plenamente, sempre que possível, os direitos que a democracia e o Estado lhe permite. Para que continuemos esta trajetória, para que reindustrializemos o país, devolvendo à engenharia nacional a dignidade que ela merece, porque ela vem desde o século XVII, com a construção dos forços militares, fez as ferrovias usando pá e picareta, não foi com vantagem, né? E chegamos à energia nuclear, indo à luta, aprendendo, crescendo. Nós somos absolutamente qualificados para organizar um Estado democrático, justo. Precisamos, para isto, reconquistar o Estado de Direito, a soberania popular, isto é, o voto, e a soberania nacional, que é condição essencial para que um povo construa o destino da forma que ele deseja e conforme a sua própria história, a sua própria trajetória. Não a recolonização, vamos à luta e podemos vencer. Obrigada. Obrigada, Ceci. Nós vamos, se vocês concordarem, deixa eu fazer uma proposta aqui. Não, só depois. O Hernani Rosas, o Carrijo e o Pedro Afonso Gomes, que vão integrar a nossa mesa de encerramento. Então, vocês 3 falam naquele momento. Tudo bem, Pedro? Carrijo, Hernani. Então, a Fernanda de Lima, que é economista, CEO da Gradual Investimentos, é o nosso prêmio Personalidade Profissional da Economia no ano passado, e ela vai falar sobre capital para pequenos e médios. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, porque no momento em que nós estamos nessa turbulência, vim num congresso para falar de Brasil inteligente, né, e um conselho de 1000 cabeças, me sugere que tem uma luz muito grande no final do túnel, né? Nós somos plurais, nós somos diversos, na nossa diversidade, a gente tem que encontrar uma solução para o nosso país, porque existe inteligência nesse país. Tá? Eu venho de um lado que muitas vezes é criticado, e eu gostaria de pontuar, assim como alguns dos colegas falou, eu não gosto da palavra emprego, eu gosto da palavra trabalho, eu não gosto da palavra patrão, eu gosto da palavra empresário, e eu detesto a palavra mercado financeiro de forma genérica, como ela é usada. Eu sou do mercado financeiro, eu sou financista, mas eu acredito no capitalismo consciente.
Eu estudo o mercado de capitais há 30 anos, eu vivo há 30 anos no mercado de capitais e sou uma das maiores críticas ao setor financeiro. Acho que quem me conhece sabe disso. O nosso país não merece um setor financeiro tão concentrado. O nosso país precisa de pluralidade no setor financeiro. O nosso país e as empresas estão na mão de poucos bancos. E eles decidem o presente e o futuro. Por isso que eu embarquei numa primeira etapa da minha vida, logo que eu voltei para o Brasil, porque eu acho que o lugar de brasileiro é no Brasil, a gente retornar aquilo que a gente conseguiu e retribuir. Foi um projeto de educação financeira, a Infomoney, porque eu acredito que a educação financeira traz independência, traz capacidade das pessoas tomarem decisões de investimento e pensarem em poupança de longo prazo. E o Brasil, para um crescimento sustentável, precisa de poupança privada. Não adianta a gente acreditar que o crescimento sustentável vai vir sem informação de poupança privada. Então, meu primeiro projeto foi isso. A Infomoney foi uma tentativa de educar o investidor não a fazer flip na bolsa, mas a escolher ativos que possam ajudar a construir a sustentabilidade do nosso país. O investimento pode ser parte da solução de gaps de logística, gaps de infraestrutura. A segunda coisa que eu acredito muito é na desintermediação do mercado financeiro, ou seja, de trazer o mercado de capitais como uma solução de acesso de capital para a pequena e média empresa. A pequena e média empresa, hoje, além de ser 98% das empresas, é responsável por 50% da mão de obra ocupada no Brasil. Isso é muita coisa. Então, quando a gente fala em desemprego, a gente tem que pensar na base da pirâmide. Quando a gente começa a gerar condições da base da pirâmide, gerar empregos, a gente começa a achar uma solução muito mais sustentável para o desemprego do que criar políticas de incentivo ou de desoneração fiscal. Isso é muito pontual, isso atinge pequenos setores. Mas a PME ela está na base da economia toda. Ela é 20% ou 25% do nosso PIB. Então, na hora que você consegue, através do mercado de capitais, que pode ser um mercado de capitais consciente e que defende um capitalismo consciente, ele pode dar acesso a essas empresas a um custo muito menor. Quando você olha o desempenho das principais PMEs no Brasil, todas elas têm qualidade e eficiência de grandes empresas. A gente fala no Brasil de grandes empresas e a gente acha que a eficiência só está aqui, né? Mas, na verdade, tem muita eficiência na PME. As pequenas e médias empresas investiram muito em eficiência. E, quando elas falam de eficiência, elas não falam em corte de postos de trabalho. Elas falam em investimento em tecnologia. Então, isso é muito interessante. Às vezes, quando você pega uma grande empresa, você fala, eu preciso de eficiência, eu vou já direto no custo do trabalho. E não necessariamente isso acontece na PME. A PME, isso é a quarta ou quinta opção. Na PME, a maior eficiência que ela consegue ganhar é no custo do financiamento dela. Então, como representante do mercado de capitais, que eu acredito que pode e deve ser parte da solução, porque capital faz parte da solução, as empresas precisam de capital para crescer, o crescimento passa por isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, assim, um capitalismo consciente e trazer cada vez mais, não só os bancos para a realidade, porque os bancos não dão crédito quando você precisa, eles dão crédito quando você não precisa, mas o mercado de capitais pode ser uma forma inteligente, como ele é no mundo todo, como ele é no Canadá, como ele é na Escandinávia, como ele é na Itália, como ele é em grande boa parte da Inglaterra, dá acesso de capital muito mais barato para pequenas e médias empresas, que às vezes são muito mais inovadoras, muito mais responsáveis e muito mais importantes na geração de capital, de emprego sustentável. Tá? Então, acho que esses são os dois pensamentos que eu gostaria de deixar, que o mercado de capitais pode e deve ser parte da solução de geração de empregos. Obrigada, Fernanda. Nós vamos voltar a conversar sobre essa questão, porque nós queremos abrir dentro da CNTU, Fernanda, exatamente essa canaleta de preocupação, que eu acho que você pode nos ajudar muito, obviamente, se você estiver de acordo. Não é? O Paulo Canabrava, por gentileza, jornalista, especialista em marketing e comunicação, com um portal importante chamado Diálogos Sul, sobre a América do Sul. O microfone é teu, Paulo. 3 minutos. Quando me chamaram para ter a honra, né, e o orgulho de estar aqui, eu levei um bruto susto. Né? Como? Nós vamos falar de desenvolvimento e de trabalho
Brasil 2022. Será que eu estarei vivo até lá? Então, sentei na máquina e daria uma exposição de 1h30, mais ou menos. Tá bico. Eu consegui reduzir para 5 minutos. É uma reflexão que eu acho que bastante oportuna. Não é? Como um especialista em comunicação, que com mais de 60 anos observando o andar da carruagem. Gente, o assunto é sério, merece reflexão, mesmo porque 22 é emblemático, né? Dever-se-ia comemorar 200 anos da independência e 100 anos do movimento modernista. Nada a comemorar. 2 fracassos, do meu ponto de vista. Longe do sonho dos patriarcas pela independência, hoje voltamos ao tempo de D. João VI, prisioneiros da dívida, tutelados pelo império da vez, exportadores de produtos primários. Longe dos sonhos dos modernistas e das gerações que continuaram a pensar o país, estamos condenados a ser o país do atraso, incapazes de olhar crítica e criativamente a realidade. A conjuntura atual impede qualquer projeção racional sobre trabalho, empregabilidade e mesmo desenvolvimento, seja de curto, médio ou longo prazo. Os dados e fatos da crise estão estampados nos jornais e na face desse nosso sofrido povo. Pior das crises, porque econômica, política e moral, ou como diria o mestre Darcy Ribeiro, crise civilizatória. A pergunta que se coloca é: como chegar a 2022? Dizem que sou pessimista, mas o que sou é realista, pé no chão, depois de 60 anos a observar o andar do processo brasileiro. Se conduzido pela plutocracia que usurpou o poder, nos próximos 5 anos não haverá desenvolvimento. Serão péssimas as condições de empregabilidade e bem maior a exclusão social. Em 5 anos, o país será o maior exportador de grãos do mundo. Terá ultrapassado os Estados Unidos. Será o maior exportador de minerais, como ferro, cobalto, níquel, lítio, ouro, sem falar do nosso petróleo. A engenharia, Allen, terá virado suco. Literalmente, outro produto de exportação, pois já somos exportadores de cérebro. É o fim da picada, né? Investimos décadas para formar os nossos quadros e eles vão para outros países trabalhar para o desenvolvimento de outros povos. Éramos um país de imigrantes por séculos e agora são alguns milhões que estão lá fora e não entram na conta dos 14 milhões de desempregados. Desconfiem dessa cifra, pois só computa os que estavam com carteira assinada. Não estão computados os milhões que não entraram no mercado formal de trabalho, os que saíram e viraram PJ, né, pessoa jurídica, ou criaram estratégias de sobrevivência. Somando tudo, deve dar uns 20 milhões, pelo menos. E os 40 milhões que diziam ter tirado da pobreza, em que conta entram? Gente, não é só a ocupação predatória e genocida do território. É a capacidade produtiva do país que estão destruindo. E o que é mais grave, porque pouca gente está se dando conta disso, é a soberania do país que está sendo estuprada. Se não se recupera a soberania, nenhuma outra mudança vai ser possível. Será pior em 2022, a não ser que se mude esse modelo. Mas vejo tão enraizada essa ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro, ou se preferem,
a ditadura do capital financeiro imposta pelo pensamento único, que nada mudará a não ser com uma ruptura institucional. Nada mudará se não se libertar o país da pior das servidões, que é a servidão intelectual. Fazer com que as escolas e as universidades voltem a pensar o país. É muito bom o que vocês estão fazendo, chamando a inteligência a debater a realidade do país. Esse é o caminho. Esse é o caminho, mas não basta. Para chegar a algum lugar, é preciso acumular muita força. Isso só se consegue com intenso trabalho de ação cultural em cada sala de aula, em cada local de trabalho e, principalmente, nos bairros populares. É preciso acumular forças em torno de uma ideia concreta de projeto nacional de desenvolvimento sustentável, inclusivo, democrático. Temos dito com insistência que já estamos fartos de diagnósticos e choramingas sobre os espaços perdidos. A hora é de prognóstico, de recuperação dos espaços, de construção de novos espaços e de formulação de propostas. Acredito que só uma grande campanha, como foi a das diretas já nos anos 80, por exemplo, chamando para uma grande frente de salvação nacional, pode recolocar o país nos trilhos. Salvação nacional, gente, porque é a soberania que está em jogo. Um enorme movimento que empolgue o país e culmine com uma constituinte com soberania popular, que aprove um novo modelo de desenvolvimento, uma nova maneira de se fazer política, uma democracia a ser exercida pelo povo diretamente. Qualquer movimento que contrarie a plutocracia, os poderosos que saqueiam o país, será fortemente combatido pelos meios de comunicação. Há tempos transformados em porta-vozes do pensamento único. Não basta vituperar o partido mídia. É preciso denunciar, explicar ao povo que não existe futuro sob a ditadura do capital financeiro. E, mais que tudo, apoiar a mídia alternativa, os jornalistas que, com sacrifício, estão publicando o que a grande mídia esconde, estão instigando a crítica, abrindo janelas de reflexão. O item 12 deve ser a questão da mídia. E também o portal deve ter uma janela aberta para a discussão da mídia, porque sem a democratização da mídia, sem termos meios de comunicação próprios, nós não vamos a lugar nenhum. Aproveito para pedir apoio a todos vocês, a Diálogos do Sul, que, herdeiros do Caderno Terceiro Mundo, né, é um projeto que busca dar voz aos protagonistas dos fatos e dizer aquilo que a grande mídia esconde. Vocês todos estão convidados a participar, a colaborar com esse projeto. Obrigado, Paulo Canabrava. Então, agora a Cristina Palmieri. A Cristina, ela está... Obrigado. Então, em seguida, nós vamos fazer a leitura da carta. Nós vamos pedir ao Pedro Afonso que a leia. E nós vamos, as 3 contribuições que nós recebemos, 4, a do Suplicy, da Cida, do Elton e do Leonídio, nós vamos incorporá-las, tá certo? E tem uma quinta aqui do colega Rodolfo Lucena, que é você? Ótimo. E a Rosmari do IPT, juntamente com a do colega aqui, José Luiz do IPT. Muito bom. Quem? Não, nós não vamos. Depois nós vamos comentar sobre isso. Caminhamento. Cristina,
Boa tarde, Cristina, que é a nossa engenheira. Ela é coordenadora do nosso departamento da Amazônia e do Meio Ambiente da CNTU. Por gentileza. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a mesa pela oportunidade, né, e pelo evento também, na figura do Allen, que essa é a 11ª, né, edição, e com um conteúdo fantástico. Cumprimentar a todos vocês, e é um enorme prazer estar aqui, mais uma vez. Bom, hoje foram faladas muitas questões, né? E que é o que a gente vive hoje, nesse dia a dia, na crise, na recessão, há 5 anos do bicentenário do Brasil. Que Brasil é esse que queremos? Né? É uma pergunta. O que será das futuras gerações? O que será desses profissionais, desses técnicos, com um corte, né, na saúde, corte na educação? Como avançar sem investimento? Alguém aqui conhece algum avanço, alcance de metas e desenvolvimento dos seus projetos sem investimento? Ninguém, né? Então, muitas coisas foram apontadas. Eu não quero aqui repetir e fazer uma colaboração, porque nós continuamos mergulhando, né, na crise e na recessão. A perspectiva de futuro, qual é? Como foi falado, a gente conhece o futuro? Não, não sabemos. Mas, como engenheiros, nós conseguimos mapear, diagnosticar, levantar e fazer projetos de 50, 100 anos, 20 anos. Não é, Allen? Claro. Então, a história, uma vez eu vi o Allen falando na FAAP, na Semana dos Engenheiros, sobre a história da engenharia. A história de todos nós, né? Se a gente olhar, todos nós temos um pouquinho de engenheiro. Construímos juntos, né? Cidades, vilas, nações. Então, se nós construímos, o que nós pretendemos nesse caminho, nessa construção? Bom, hoje nós temos 12 milhões de desempregados. 2022, temos que mudar esse quadro. Daqui 5 anos. O que fazer? Estamos assistindo à especulação financeira num olhar negativo, porque tudo tem um lado na balança, positivo e negativo. As oportunidades também surgem. Então, vamos buscar, vamos olhar. Para isso, precisa de empenho e estudo. Fazendo uma linha, né? Traçando uma linha. Bom, ações que são imprescindíveis para a vida do ser humano, como saúde e educação, não podem ser deixadas de lado e a gente precisa tomar uma atitude. E já, como já estamos fazendo. Né? Trabalho, não conheço nada, principalmente nós, mulheres, qual foi a nossa história? O que nós conquistamos com o trabalho e com o voto? Então, hoje nós somos aqui numa nação, mais de 51%. Então, vamos trabalhar, porque a gente pensa, vou falar pelo lado como mulher, né? Família. Eu não distingo menino da menina. Eu penso na questão geracional e de gênero. Se eu trabalho na questão geracional e de gênero, sou incapaz de olhar na rua uma criança e pensar que eu tenho uma agasalhada em casa e com a barriguinha satisfeita, o que fazer daquela ali que está largada, que não pediu? É uma que está em estado de vulnerabilidade. Então, eu ouvi nessa mesa falar também na casa sobre vulnerabilidade social. Temos que ter esse olhar. Por quê? Porque nós temos que agregar, pensar no futuro, agregar todos, porque uma nação sadia, uma sociedade sadia, ela inclui todos, qualidade de vida e bem-estar social. O que temos hoje? Temos muitas coisas. Uma das coisas que eu me encantei, de certa forma, que eu vi uma perspectiva, uma ferramenta que, como engenheira, eu sou muito pé no chão, muito realista, e às vezes as minhas amigas falam, você precisa sonhar, mas eu não consigo alçar um voo se eu não sentir alguma coisa que me possibilite. Então, eu não fico... E é uma das coisas que eu venho
desenvolvendo essa mulher contemporânea, como nós fizemos aqui na casa, né, o coletivo de gênero, que trabalhamos essa mulher moderna contemporânea, saúde, vida profissional e política. Porque a gente tem que trabalhar políticas públicas e para todos, né? É a questão a diferença entre o feminino e o feminismo atual, né? A feminista contemporânea, que pensa em todos, e inclui todos e discute com todos. Bom, como ativista também ambiental, eu tenho um lado. O que será? Descobrimos. Oh, que ideia! Recursos naturais são infinitos? A questão da água, da energia, são infinitos. O que nos leva e arremete para a frente? Sem água não sobrevivemos. Não é? O ano que vem o Fórum da Água está aí. Precisamos preparar. E o que é água? Não é um minério? Vamos trabalhar. Energia. Hoje, com a energia solar, você leva para uma comunidade e você previne uma série de coisas e, ao mesmo tempo, dá acessibilidade àquelas pessoas que estavam numa situação de maior vulnerabilidade. Até os indígenas, que eu escutei, têm acesso à energia hoje, porque alguma comunidade possibilitou isso. A energia solar é um meio da gente desenvolver projetos e que, com o passar do tempo, o custo, quanto maior a procura, né, você vai ter um valor de oferta diferenciado. Então, vamos investir nessas questões. Bom, em 2000, nós somos protagonistas de duas grandes histórias, a Eco 92 para o mundo, meio ambiente e desenvolvimento, e Rio+20, também desenvolvimento. E o que nos trouxe? O Centro Rio Mais no Rio, que fez uma pesquisa aberta com todos os setores da sociedade e lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, com isso, nós temos a oportunidade, praticamente, dos 17 objetivos, que muitos de vocês já devem ter visto esse desenho, tá? Os 17, que fala da fome, da pobreza, da fome, da agricultura familiar, o 2. O 3, saúde de qualidade para todos e acesso a todos aos veículos e aos mecanismos de saúde. A educação de qualidade com qualificação técnica e geracional, a questão de gênero, empoderamento das mulheres e meninas, saneamento, água limpa, a energia alternativa, trabalho decente é o 8, com crescimento sustentável, economia sustentável. 9, inovação em infraestrutura, combate às desigualdades, o 10, cidades e comunidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades verdes, cidades sustentáveis. 12, produção e consumo, indústria. Rever todas essas questões. 13, mudanças climáticas, todo ano acontece a Conferência de Mudanças Climáticas. E vida na água, o 14, vida na terra, o 15, 16, paz, justiça, instituições eficazes, visando a paz, visando o quê? A quebra de instituições que não trabalham com a questão do bem-estar social, visando o combate às desigualdades, aos conflitos, às guerras e às parcerias, que vêm os meios de implementação, financiamento, mecanismo, e todos juntos, os 3 setores, vão além da Eco 92, quando falava só no pilar da sustentabilidade, o three bottom line. Eficiência econômica, justiça social, né, e proteção e conservação ambiental. Agrega-se a essas linhas, né, de ação, pessoas, planeta, prosperidade, mais 2, paz e parcerias. Sem parceria, você não consegue nada no mundo. Então, uma proposta aqui é a gente colocar como mais um item essa agenda que as universidades já estão trabalhando, os governos já têm compromisso com isso, os gestores públicos já estão alinhados, seu PPA, LDO e o LOA do governo. Tá? Então, vamos falar numa cidade, engenheiros, economistas, nutricionistas, farmacêuticos, todos, né, e todas as demais profissões, advogados, na linha da sustentabilidade, pensando que qualidade de vida e bem-estar social é um compromisso de todos nós. E o slogan dessa campanha é não deixar ninguém para trás. Então, todos trabalhando junto para uma sociedade, uma nação melhor. São várias questões. Na área ambiental, a gente debate isso, porque os recursos, os bens naturais, nós vivemos numa sociedade onde ar poluído, água, solo, alimentação. O que nós estamos fazendo? Vem
Tudo isso está alinhado com as nossas propostas dentro da CNTU. Então, o que eu penso é, vamos juntos construir esse mundo melhor que tantos nós queremos. Obrigada, um Brasil diferente. Muito obrigado, Cristina. Queríamos chamar imediatamente o Pedro Afonso, que é o nosso presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, para a leitura da carta. Nós vamos proceder à leitura da carta e nós vamos... E aí a Gilda vai proceder à dinâmica de como nós vamos incorporar essas contribuições. Falar para a Cristina que todos temos influência dos engenheiros, mas a profissão do economista é mais antiga. Não dá tempo de contar a piada. Senão eu contaria para explicar. Mas vamos adiante. Carta da 11ª Jornada Brasil Inteligente. Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. Reunidos na 11ª Jornada Brasil Inteligente, Emprego e Desenvolvimento rumo ao Brasil 2022, promovida pela CNTU, os dirigentes e lideranças sindicais da entidade, com a participação de membros do seu Conselho Consultivo, além de amigos e parceiros, vimos juntos manifestar nossas angústias e esperanças sobre o desenvolvimento do país e suas condições do emprego. Após apresentações e debates focados nessa temática, ao longo de um dia de ricas discussões, apresentamos a seguir 10 pontos que devem colaborar para orientar a nossa conduta no debate político sobre o futuro próximo, desde agora até 2022, quando o país deverá comemorar o bicentenário da independência e os 100 anos da impactante Semana de Arte Moderna. Primeiro, o sentido do programa tecnológico, do progresso tecnológico, deve ser orientado pela sociedade e pelos mecanismos de regulação para libertar os seres humanos do excesso de trabalho e da fadiga, para que seja possível a todos desfrutar de uma vida saudável com condições dignas garantidas, através do exercício dos diversos ofícios e de mecanismos de partição e inclusão social, capazes de sustentar vidas longas. 2. É necessário que seja cumprida a função social da riqueza e da propriedade. Essas que são coletivamente geradas devem ser também por todos compartilhadas. 3. Devem ser rejeitadas as condições formuladas pela ideologia neoliberal, que impõe a precarização do trabalho, eliminando conquistas acumuladas em séculos de lutas. Não cabe aos trabalhadores o peso da crise, apesar da insistente narrativa que visa justificar a subtração de direitos que constituem condições básicas do trabalho decente. Assim, é primordial revogar a Lei 13.467 de 2017, que instituiu a malfadada reforma trabalhista. As alterações no mundo do trabalho devem ser objeto de debates públicos, estudos, produção de propostas elaboradas pela sociedade, representada pelos segmentos organizados e também em fóruns com a participação efetiva e direta dos trabalhadores. 5. A sociedade como um todo, e especialmente o movimento sindical, devem participar ativamente das discussões durante o debate eleitoral em 2018. A voz dos trabalhadores deve se fazer ouvir e influir no processo. 6. Defender a manutenção da política de valorização do salário mínimo, principal mecanismo de distribuição de renda no Brasil, e de fortalecimento do mercado interno, o que é essencial à retomada do crescimento econômico. 7. Deve ser considerado o grande contingente de cidadãos desempregados, que precisam ter sua subsistência garantida por políticas públicas. Esses demandam ainda apoio para a recolocação no mercado, incluindo qualificação por meio da educação continuada. 8. Combater os projetos ora em curso de ruína ou do serviço público. É preciso revogar a Emenda Constitucional 95, oriunda da famigerada PEC do teto de gastos, que impõe
o congelamento das despesas públicas pelos próximos 20 anos, inviabilizando o atendimento às necessidades da população e os investimentos necessários ao país. Nesse contexto, é preciso ainda preservar a previdência social pública e o direito dos trabalhadores à aposentadoria, instrumento fundamental da justiça social, 9. Construir o entendimento nacional sobre a necessidade e possibilidade de promover no Brasil uma economia complexa e sofisticada que gere empregos de melhor qualidade e mais alta remuneração. As rendas do trabalho devem aumentar sua participação na riqueza do país, propiciando uma sociedade mais estável. É urgente reindustrializar o país, ampliar e aprimorar as infraestruturas econômica, social e urbana. Esse projeto deve se dar de forma ambiental e socialmente sustentável, com ênfase na economia criativa e de baixo carbono. 10. Por fim, o Brasil deve se afirmar como nação, rejeitando qualquer projeto de fragmentação social e territorial, contra a ideia do Estado mínimo, defender o Estado democrático, forte, necessário, eficiente, transparente e participativo, que seja indutor do desenvolvimento e gestor do serviço público. Esta plataforma de princípios básicos propõe um modelo de desenvolvimento que garanta condições dignas de vida e trabalho a todos os brasileiros e a inserção soberana do Brasil no mundo. Ainda conecta-se à ideia de paz e justiça mundial com respeito à autodeterminação dos povos. Que a comemoração do bicentenário da independência do Brasil seja oportunidade para que o país contribua para uma declaração de cooperação e amizade dos povos, estados e nações contra a guerra e pela paz no planeta azul. São Paulo, 18 de agosto de 2017. Obrigada, Pedro. Olha, eu acho que o documento vai ficar muito bom, porque nós recebemos várias contribuições para incorporar no documento. Só que não dá para a gente incorporar agora, porque nós temos que ajeitar a redação. Então, qual é o encaminhamento que a gente está dando? Nós vamos aprovar o documento com essas sugestões e a diretoria da CNTU, que fez a carta, vai sentar e vai ver como é que consegue ajustar na redação todas as contribuições. Tem contribuições até aqui, senhor. Por exemplo, teve mais de uma que falou sobre a questão de gênero, sobre a questão da mulher. Então, a gente vai incorporar uma e contemplar, achando que está contemplando a outra também, desde que esteja tudo dentro do que vocês estão colocando. Então, a diretoria vai pegar todas essas contribuições e vai incorporar, tá bom? Vai fazer uma nova redação, porque não dá para a gente agora fazer tudo isso, porque vai demandar de um tempo muito grande, tá certo? Então, qual é o encaminhamento? Nós vamos votar o documento com as incorporações. Não tem nada contraditório e não tem nada que nós não tenhamos debatido hoje aqui. Tudo foram contribuições para acrescentar e melhorar o documento. Tudo bem, gente? Assim? Podemos votar? Então, é o seguinte, quem concorda com o documento, com a incorporação, as contribuições que vieram, levante o braço, por favor. Por favor, foto. Quem é contrário? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, gente. Obrigada aí. Muito boas contribuições.